Como é bom estar numa casa tão receptiva. Agradeço também o convite que me foi feito, que a gente possa estar aqui em sintonia. E a Christian já começou a adiantar um pouquinho da palestra que a gente vai falar sobre o banquete celestial. O que é essa grande ceia? O que está escrito na parábola da grande ceia? Primeiro, nós temos que entender que todas as parábolas que Jesus deixou registrado para nós devemos lê-las com muito cuidado, com muita atenção, porque todas essas parábolas, elas são instruções fundamentais para a nossa vida, para a vida do homem. Nós vamos entender que todas as parábolas de Jesus, elas convergem para um único ponto, que é nos mostrar ou despertar no homem o reino de Deus. Todas elas vêm nos ensinar o que é o reino de Deus. Vem despertar em cada um de nós o reino de Deus. Eu fui numa citação bíblica para pegar por que Jesus falava por parábolas, né? Eu fui lá em Mateus capítulo 13, versículo 13. Mateus está nos explicando ali por que Jesus falava por parábola. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Meus irmãos, vocês acham que da época que Jesus falou isso até hoje modificou muito? Modificou muito? Nós tivemos um avanço tecnológico, um avanço da ciência. Hoje nós temos um avanço da tecnologia dos meios de comunicação. Hoje nós estamos na era da internet, na era do compartilhamento. Então muita coisa mudou, mas o homem ainda não entende os valores espirituais que Jesus queria transmitir. Agora imagina se Jesus fosse falar sobre o reino de Deus, fosse falar de uma vida futura, se ele falasse de forma clara para o povo daquela época. Alguém ia entender? Muito pouco ou quase nenhum ia entender. Hoje, nos dias de hoje, a gente ainda vê pessoas que têm um entendimento de vida futura, de céu e inferno. Ou eu estou errado? Nós temos uma grande gama de irmãos nossos aí fora que acreditam em céu e inferno. Acreditam nisso piamente. Aí eu fico pensando, como é que o Criador, como é que Deus vai criar espíritos para destinar o céu e o inferno no futuro? Um céu contemplativo, onde nós vamos ficar na preguiça ad eterno, e um inferno no sofrimento. Olha que coisa horrível. Olha que visão completamente distorcida. E hoje tem pessoas que acreditam nisso. Então imagina na época de Jesus, há mais de 2000 anos, para aquele povo rude, embrutecido, para aquele povo ainda grosseiro, ele teria que falar de outra forma. Ele teria que usar de artifícios para chamar a atenção das pessoas daquela época. Tanto é que Jesus usou um recurso que hoje muitas pessoas também não entendem e falam que ele fez milagres, curas. Ele usou desse recurso para chamar a nossa atenção. Mas se a gente perceber em todas aquelas curas que Jesus fez ou processou, ele deixava um recado, ele dava uma informação. E o mais importante é a informação. Muitas vezes a gente fica preocupado só na cura, no milagre, esquecemos da informação. Então nessa questão das parábolas, ele falava por parábolas para que as pessoas pudessem entender. E uma outra questão importante é que a parábola consegue manter a informação íntegra. Nós podemos pegar as diversas parábolas que Jesus falou, parábola do filho pródigo, parábola do bom samaritano, todas elas com mais de 2000 anos, e elas estão íntegras na sua essência. O tempo não modificou, as traduções, elas continuam íntegras. Então isso foi um outro recurso que o Cristo usou para manter a informação íntegra até os nossos dias. E vai para frente.
E aí eu fui na internet buscar também uma definição do que é a parábola. Eu peguei essa definição num site que não é espírita, nem é de nenhuma religião. Olha que definição interessante que esse site coloca do que é parábola. Parábola é uma pequena narrativa que usa de alegorias para transmitir uma lição moral. Uma lição moral. Jesus se utilizava de elementos do cotidiano daquele povo para passar uma lição moral. Ele se utilizava de elementos materiais, mas no fundo ele queria passar uma lição espiritual para nós. Conteúdo espiritual. E ele diz ali, algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como, botei até em vermelho, o objetivo é ensinar coisas sobre o reino de Deus. Então o objetivo das parábolas de Jesus é nos ensinar o reino de Deus, é fazer despertar em nós o reino de Deus. Então os objetivos das parábolas de Jesus não é nos ensinar a ficar rico, não é nos ensinar a ganhar na Mega Sena, não é ninguém ter a teoria da prosperidade material, e sim nosso lado espiritual. É despertar em nós a nossa essência divina, é despertar em nós as nossas qualidades divinas, que todos nós temos. Todos nós temos essas qualidades divinas, desde os mais sábios até aqueles que a sociedade renega, chama de criminosos, renega. Todos nós temos esse potencial divino. E o objetivo dessas parábolas é despertar no homem isso. Então nós devemos estudar essas parábolas com muito cuidado, com muito critério, meus irmãos. E aonde está o reino de Deus? Alguém saberia me dizer? Tem algo material? Não. Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. Isso mesmo, dentro de nós. Isso está em outra citação bíblica também. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. O reino de Deus está dentro de nós. E se está dentro de nós, precisa ser abordado, precisa ser despertado. Nós vimos no início aqui o chamamento que a Cristian fez. Esse chamamento faz despertar em nós o reino de Deus. O reino de Deus são as ações no bem. Jesus disse que quem vai herdar a terra são os mansos e os pacíficos. Agora, para a terra se tornar isso, é necessário que cada um de nós façamos a nossa parte. Nós não temos que delegar para os outros, nós temos que fazer a nossa parte. Arregaçar as mangas e fazer a nossa parte dentro das nossas possibilidades. A citação de Lucas aí, Alguns fariseus perguntaram a Jesus: quando ia chegar o reino de Deus? Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus não é nada que a gente possa ver realmente, e sim as nossas ações no bem, a nossa transformação no bem. E isso vai de encontro com o que o professor Kardec nos pede. Kardec tem uma frase que ele diz que se reconhece verdadeiro espírita, alguém sabe? Pelos esforços morais que faz para domar as suas más inclinações. Kardec nunca disse que o verdadeiro espírita é aquele que sabe toda a doutrina de coerção de diálogo, aquele que já estudou todos os livros, mas aquele que luta para combater as suas más inclinações. Porque todos nós, infelizmente, temos más inclinações. Eu estou cheio, vocês eu não sei, mas eu estou lotado. Preciso trabalhar em muito essas más inclinações. Uma delas é o nervosismo. As pessoas acham que eu estou calmo, eu estou nervoso. Então eu preciso trabalhar em muito todas essas minhas más inclinações. E esse trabalho só se dá uns com os outros. Eu não posso me isolar. Eu fui convidado para esse banquete celestial que está aqui na terra. Todos que estão aqui foram convidados para esse banquete celestial. E nós estamos desperdiçando.
Nós estamos trocando os verdadeiros tesouros por algo que é perecível, que é passageiro, que vai ser corroído, que vai ser roubado. Nós estamos trocando os tesouros celestiais pelas coisas da matéria. Não quer dizer que nós vamos jogar as coisas da matéria fora. Devemos conviver com tudo, mas tendo bom senso, critério, saber usar as coisas e não ficar refém das coisas. O apóstolo Paulo tem uma frase muito sábia dele, toda a frase de Paulo é sábia, mas ele diz para nós que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então nós precisamos conviver com tudo, mas nem tudo nos convém. E aí eu coloquei essa citação aqui que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, que se deve entender pela lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer. Só é infeliz quando dela se afasta. Então nós somos infelizes quando nós nos afastamos da lei de Deus, da lei natural. Então nós somos infelizes quando nós nos afastamos da lei natural, nos afastamos da nossa essência divina. A nossa essência é fazer o bem, é fazer amor, é praticar caridade, e não é praticar maldade, não é ser egoísta, orgulhoso. Tudo isso são sentimentos que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada evolutiva aí, de milhares de reencarnações. E precisamos trabalhar isso, precisamos fazer o nosso processo de reeducação. Todos nós que estamos aqui estamos fazendo um processo de reeducação. E se reeducar é muito mais difícil do que educar, né? Reaprender alguma coisa é muito difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu estou passando. Tá? Não é nada para eu contar vantagem, pelo contrário, eu estou com um problema de coluna muito enjoado. E aí eu fui no médico, o médico pediu para eu sentar, eu sentei, o doutor falou: você senta errado. Eu falei: não, doutor, eu sento há 52 anos, como é que eu sento errado, doutor? Ele disse: não, tudo errado, você tem que aprender a sentar. Aí ele foi me ensinar a sentar certo. A dificuldade que é isso. Então, até na postura que nós vamos modificar, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos de reeducar a postura. Eu tinha uma postura errada, que eu adquiri e sempre gostei daquela postura. Hoje eu preciso dar valor a essa nova postura que me faz bem. Me dá um desconforto no início, mas me faz bem no final. Então, se reeducar é algo muito mais difícil do que aprender. A gente precisa desassociar aquilo que a gente tinha como valor, que não é o melhor possível. E na busca do reino de Deus, na busca do entendimento disso tudo, nós vamos conquistar esses valores aí. Ó. Olha que bonito, ó. Desenvolvimento de valores morais. Ó. E aí está Jesus nos pedindo para compartilhar dessa grande ceia. Ali, ó. Desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, liderança positiva, amor, humildade, dignidade, coragem e tantas outras virtudes que todos nós temos. Aí eu fico impressionado. Eu tenho isso tudo? E mais? Tenho, e muito mais. Agora eu preciso fazer isso vir à tona. Eu preciso demonstrar isso. Infelizmente a gente carrega um monte de lixo ainda na nossa mente. E a gente precisa liberar esse lixo, jogar fora esse lixo. O único problema é que nós arrumamos um amor muito grande por esse lixo. E para a gente se desapegar desse lixo, meus irmãos, é uma luta, é um sacrifício danado. A gente chora igual criança e não queremos desapegar desse lixo que carregamos. Mas vamos à nossa parábola da noite. A parábola da grande ceia, no meu ponto de vista, ela tem 3 pontos fundamentais, que são os 3 momentos onde o servo sai para chamar os convidados para participar desse banquete divino. Nós vamos perceber claramente que o servo se utiliza de instrumentos diferentes para chamar.
Em cada momento ele usa de um instrumento para nos chamar. Então nós precisamos entender que instrumento é esse que ele usa. Nós precisamos também, em toda a parábola, tentar identificar os personagens da parábola. Nessa parábola é bem fácil de tentar identificar, mas a gente precisa tentar entender e identificar os personagens. Vamos aqui ao início dela. Primeiro momento. Vou tentar ler aqui, também longe. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, já está tudo preparado. E todos começaram a excusar-se. Excusar-se é dar desculpa. Excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ali vê-lo, rogo-lhe que hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Vamos identificar quem é o Senhor ali. Um certo homem, o Senhor. O Senhor é Deus. Deus é o Senhor. Quem é o servo amado, bondoso, que está nos convidando? Quem é o nosso mestre? Jesus. O servo é Jesus. Quem são os convidados? Todos nós somos convidados a participar dessa grande ceia. E a grande ceia é quando nós reencarnamos, fazendo o nosso projeto reencarnatório. E nesse projeto a gente traça várias metas. E digo para vocês que todas essas metas são no bem. Todas essas metas são para o nosso processo reeducacional. E aí vamos dando desculpa. E nós temos as desculpas maiores que tem no mundo. Alguns dizem assim: eu só posso ajudar na casa espírita, participar de coisa voluntária quando meus filhos tiverem cuidado. Eu estou criando meus filhos ainda. Quando eles saírem de casa, tiver tudo criado, aí eu vou me dedicar ao bem, isso e aquilo. Antigamente, meus irmãos, não sei se eu estou errado, tá? Mas antigamente os filhos saíam de casa com 20 e poucos anos, 25, por aí, né? Hoje 40, 45 é pouco, né? Alguns saem, fazem um estágio e voltam para a casa dos pais ainda, entendeu? Com outras despesas, com outros compromissos para os pais cuidarem. Então, se nós dependermos de cuidar dos filhos para praticar o bem, nós estamos enrolados. Alguns irmãos dão uma desculpa que é a seguinte: quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao bem. Eu não vou nem falar agora nessa versão nova de aposentadoria, porque eu não quero nem comentar isso. Mas se a gente for parar para aposentar, para se dedicar ao bem, nós também estamos comprometidos. E alguns se aposentam, aí vê que o salário está show, o salário ficou pequeno, isso e aquilo, arrumam outro compromisso, arrumam um bico, como o pessoal fala, e não arregaçam as mangas para estar ajudando, para estar trabalhando as suas necessidades espirituais. Alguns dizem assim: quando eu não sentir mais dor nenhuma, eu tenho várias doenças, enfermidade. Aí eu fico pensando, esse irmão está meio equivocado. O nosso planeta é um planeta de quê? Quem é que não sente dor aqui? É difícil, né? É complicado, né? Então, se a gente parar para não sentir dor nenhuma, para ficar tudo na boa, para poder ajudar, não dá, né? Então, as desculpas que nós arrumamos para não estar trabalhando no bem são as mais variadas possíveis. E tem mais uma, meus irmãos. Dentro do movimento espírita, por isso que eu gosto de ser espírita. O espírita está sempre inovando, né? Nós inventamos uma nova desculpa que os outros segmentos não inventaram ainda, que é a desculpa da próxima encarnação. Tantas pessoas falam: na próxima encarnação eu vou trabalhar para ficar mais calmo, na próxima encarnação eu vou ser mais humilde. Eu fico pensando, será que na próxima encarnação ele vai ter a oportunidade gloriosa
maravilhosa de reencarnar no Brasil? Será que ele vai ter a oportunidade maravilhosa de estar numa cidade linda como Macaé? Nós paramos para observar o mar? Paramos para observar o canto dos pássaros? Eu vejo muitas pessoas ultimamente observando e reclamando do calor. Todo mundo falando do calor, que o ar não dá aquecimento, que o ventilador não dá, que tem que tomar banho, dormir molhado. Todo mundo inventando isso, falando sobre isso. O calor está grande? Tá. Mas vamos olhar de forma diferente. Vamos ver a natureza, as plantas, os animais, o mar, que é lindo, maravilhoso, e nós temos a oportunidade de contemplar isso todos os dias nessa cidade. Isso faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito. Jesus nunca pediu para a gente não fazer isso. Pelo contrário, Ele pedia para a gente observar o canto dos pássaros, observar a natureza, se refazer com a natureza, para enfrentar as lutas do dia a dia, para arregaçar as mangas e enfrentar as lutas do dia a dia. Lutas essas do dia a dia que é fruto das nossas experiências. Não podemos reclamar de nada. Nós adoramos reclamar, estamos passando por necessidade, estamos passando por isso, por aquilo, botamos a culpa nos outros, no governo, dentro do movimento espírita, botamos a culpa no pobre, do obsessor. Mas tudo isso é fruto das nossas experiências. E aí nós vemos, nesse primeiro momento da parábola, Jesus nos convidando de forma amorosa a participar desse banquete. E nós recusamos. Muitos recusam, nós recusamos. E aí precisa vir um outro chamado, né, meus amigos? Para a gente despertar, né? Muitas vezes, para a gente despertar, é necessário vir uma doença, é necessário estar andando, dar uma topada para acordar, é necessário vir algo para chamar a nossa atenção. E aí o servo vai se usar de outra ferramenta. Vamos ver. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Ele anunciou tudo aquilo ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Quando o servo sai, ele vai chamar pobres, aleijados, mancos, coxos. Nós temos que entender que isso tudo que Jesus está falando de forma figurada. É lógico que ele não vai falar para trazer cego, manco, é de forma figurada. Jesus está passando para nós que nesse segundo chamamento ele vai chamar pela dificuldade, pelo desconforto, pela dor. Isso vai vir à nossa porta para fazer despertar em nós o nosso potencial divino. E muitas vezes nem assim desperta, nem usando esse recurso desperta. Mas ele vem fazendo tudo isso para que a gente possa acordar para a vida. Para a vida. E ele diz no final ainda há lugar. Jesus tem uma frase dele que ele diz que nenhuma ovelha será perdida do rebanho. Então ainda há lugar. Até para aqueles mais rebeldes, aqueles que não querem, ainda há lugar. E ele vai usar de um outro recurso. Na outra passagem, vamos ver. Ele vai usar de um outro recurso. Então nesse segundo momento a gente percebe claramente que o que vai nos chamar é a dificuldade, é o desconforto, são as dores da vida, são aquilo que nós passamos, que está gerando algum desconforto para nós. Isso vai nos chamar a atenção para que a gente possa vir a praticar o bem. O nosso objetivo aqui é praticar o bem. Quando nós somos convidados a esse banquete celestial, nós estamos compartilhando o bem, uns com os outros, compartilhando o bem. E nem assim, muitas vezes, desperta.
Aí ele vai, o servo, e sai de novo pelas ruas, ó. E disse o servo ao seu senhor: sai pelos caminhos valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Lucas capítulo 14, versículos 16 a 24. Então o servo vai forçar nós a entrarmos na ceia. Logicamente que se forçar aí, ele vai usar de um outro recurso que muitas vezes a espiritualidade usa para despertar em nós. E esse outro recurso se chama sofrimento, meus irmãos. Muitas vezes só o sofrimento faz com que desperte em nós o nosso lado espiritual. Muitas vezes o sofrimento é necessário para despertar em nós a nossa essência divina. Nós precisamos trabalhar no bem. Precisamos estar trabalhando nas coisas do bem. E ele diz no final que nenhum daqueles que foram chamados no início, que são orgulhosos, mentirosos, serão convidados a entrar no banquete celestial. Que para nós aceitarmos o reino de Deus e entendermos o reino de Deus, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser vaidoso, eu não posso ser egoísta, porque isso não combina com os sentimentos que o reino de Deus nos pede, que é a nossa mudança de comportamento, é a nossa mudança de ação no nosso dia a dia. E como é muito difícil nós mudarmos comportamento. Alguém aqui acha que não é? Mudar comportamento é algo muito difícil. Basta a gente ver o nosso comportamento do nosso dia a dia. Alguém aqui joga lixo em lugar inadequado? De vez em quando? Não, né? Ainda bem, né? Mas esse é um comportamento que muitas pessoas têm. E precisamos modificar esse comportamento. Alguém aqui fala da vida dos outros? Assim, fala coisa boa, né? Não, né? Esse é outro comportamento também que precisamos modificar. E é difícil também. E esses comportamentos que já carregamos há tanto tempo não se modifica facilmente. Só se modifica com muita luta. Paulo fala para nós que a gente tem que fazer o bom combate. Eu fico pensando até hoje que bom combate é esse. Não é sair na rua brigando com ninguém. Não é sair discutindo com ninguém. Não é ser violento com ninguém. Esse bom combate é trabalhar interiormente. É domar o nosso maior inimigo que está dentro de nós mesmo. Nós adoramos blindar carros, blindar a casa, botar grade na janela, na porta, no vasculhante, e botar grade no teto da casa, em qualquer lugar, para isolar do inimigo. Mas o pior inimigo está dentro de cada um de nós, meus irmãos. Porque esse inimigo exterior, ele pode nos roubar, pode nos bater, mas o inimigo interior, ele pode prejudicar muito mais. Nosso pior inimigo está dentro de nós mesmos, que é o orgulho, a vaidade, a maledicência, a intolerância. Sentimentos esses que carregamos ainda. E precisamos estar modificando isso. E aí somos convidados a participar desse banquete maravilhoso que está aqui na terra. E tem pessoas que reclamam: ah, eu estou aqui, eu vim aqui acaso, reencarnei por acaso. Não existe acaso, meus irmãos. Isso é outro ponto que a gente precisa entender. Não existe acaso. Ninguém nasce por acaso. Nós nascemos porque tem uma programação. Existe um projeto para aquilo. E a gente precisa aproveitar o máximo esse momento que nós estamos aqui. E se nós já temos esse pequeno entendimento, precisamos fazer muito mais, que é combater essas dificuldades que nós temos. E o nosso primeiro laboratório que nós vamos combater isso é aonde? É aqui no centro? Não. Aqui
Aqui todo mundo é bonzinho, George é maravilhoso, Cristo é maravilhoso, todas as pessoas nos recebem com um sorriso, um abraço, tem um rapaz do violão que tem uma música linda, o clima é gostoso. O nosso primeiro laboratório é dentro de casa. Qual é o nosso comportamento dentro de casa? Qual é o local que a gente passa a maior parte do nosso dia? Dentro de casa? Qual é o nosso comportamento lá? Será que nós estamos sendo aquela pessoa flexível, dando permissão para todos falarem? Ou nós somos aquele que só vale aquilo que a gente quer? Qual é o nosso comportamento no nosso local de trabalho? Que é outro local também que a gente passa grande parte do nosso dia. Nós estamos convivendo de forma harmoniosa com os nossos locais, com nossos colegas de trabalho? Damos bom dia para eles? Ou chegamos, ligamos o computador, passamos uma parte do dia, não damos nenhum bom dia para aquela pessoa que está do nosso lado? Então, são nesses locais que a gente precisa demonstrar. São nesses locais que a gente precisa trabalhar o nosso potencial divino. É na rua, é no trânsito, esse trânsito sereno, tranquilo de Macaé, que todo mundo respeita tudo. Então, é nesse momento que a gente precisa estar trabalhando isso. E não só aqui. Aqui é fácil, o difícil é lá fora. Nós vamos agora apresentar duas explicações sobre essa parábola. Uma do livro Parábolas do Caibar Schultz e a outra de um senhor chamado Alírio Siqueira, que ele tem um site na internet muito bom. Recomendo a todos a entrarem e pesquisarem. O apego ao mundo e às coisas do mundo priva o homem das bênçãos de Deus. Isso é verdade? É. O apego às coisas do mundo. Então, nós precisamos viver no mundo, mas não ficar apegado, refém. Precisamos ter esse entendimento. Vivemos no mundo material. Precisamos das coisas materiais. Precisamos ter um carro, ter uma boa casa, ter conforto, mas não ficar refém disso tudo. Não ficar vivendo em função disso. E ele complementa: o homem superior, o espírito evoluído, jamais prefere os bens da terra em detrimento dos bens dos céus, porque sabe que aqueles se extinguem, são perecíveis, e estes permanecem para sempre. Para sempre. Alguém já ouviu algum relato de alguma pessoa que estava prestes a desencarnar, dele reclamar de não ter feito uma compra, de não ter feito um investimento? Aquele investimento que eu fiz na bolsa, eu deixei de fazer, que eu perdi. Alguém já viu alguém que estava prestes a fazer a passagem e reclamar disso? Não. As pessoas que estão prestes a desencarnar, normalmente eles reclamam ou falam das experiências que deixaram de ter de contato de uns com os outros. As experiências que deixaram de fazer, de dar um sorriso, de dar um abraço. Eu não fui visitar aquele parente, não fui fazer as pazes com ele. Por que eu não fui fazer isso? Então, é isso que nós reclamamos. E não de investimentos materiais. E ele continua aqui para a gente. Não há campo, não há bois, não há casamento capaz de desviar o homem de bem dos seus deveres espirituais. Nada desvia ele dos deveres espirituais. Ele sabe atender com solicitude todos os apelos do alto, embora se arruinem os campos, fiquem os bois sem serem experimentados e se transfira o casamento. É lógico que tudo isso é de forma figurada que Jesus está falando. É lógico que nós temos nossos compromissos, temos o nosso trabalho, temos as empresas, comércio, precisamos dar todo o zelo, todo o carinho no nosso trabalho, precisamos valorizar tudo isso, porque isso é importante e fundamental para nós aqui. Mas não podemos viver só em função disso. E ele continua ali:
O contrário se dá com o homem do mundo, preso aos negócios, às diversões, à ganância louca. Esquecem-se de seus deveres para com Deus, de seus deveres para com o próximo e de seus deveres para consigo mesmo. Isto é, dos deveres espirituais que tem de realizar no mundo. Então todos nós, quando reencarnamos, viemos com deveres a realizar aqui na Terra. Deveres conosco, com o nosso próximo e com a espiritualidade. E precisamos trabalhar tudo isso. Muitas vezes a gente esquece e vivemos só apenas, como ele fala ali, das coisas materiais. Vivemos apenas através da ganância, do lucro, da fartura, da diversão. Tem pessoas que acham que vieram aqui para passear só. Tudo é diversão. Passear é bom? É. É maravilhoso? É. É bom para a saúde? É. Mas não podemos viver só em função disso. Precisamos estar trabalhando e muito. Todos nós que estamos aqui, meus irmãos, precisamos trabalhar e muito. Pelo menos eu preciso e muito. O cristianismo, em seu complemento espírita, realiza novamente esse chamado. Estamos certos de que todas as ovelhas que constituirão o único rebanho do Supremo Pastor ouvirão os incessantes chamados que lhes estão sendo feitos e corresponderão com solicitude e boa vontade aos divinos convites que partem de todos os recantos do mundo. Está ali do Caibar Schultz. Então, os chamados partem de todos os recantos do mundo. O chamado vem a todo momento. É o chamado que a Cristian fez, é o chamado da rua, é o chamado dentro de casa, é o chamado no local de trabalho. Desde o momento que nós acordamos até a hora de dormir e até dormindo, nós somos convocados para o bem. Porque até dormindo nós estamos trabalhando. Ou vocês acham que o espírito dorme? O corpo precisa descansar, isso sim, mas o espírito não. E aí, ao deitar, ao dormir, nosso espírito, ou nossa essência, vai para locais onde ele tem afinidade. E ali ele vai trabalhar, vai estudar, vai estar ajudando de alguma maneira. Então nós trabalhamos 24 horas por dia, porque nós pensamos 24 horas por dia e precisamos ter bons pensamentos. Jesus nos alertou sobre isso. Vigiai os vossos pensamentos. E aqui eu vou colocar uma outra explicação sobre essa parábola. Vamos lá. Esse homem representa Deus na parábola. Fez uma grande ceia. O que é essa grande ceia? A grande ceia, na verdade, são as oportunidades reencarnatórias. Oportunidades reencarnatórias que temos para desenvolver as virtudes, desenvolver o nosso potencial divino, as chamadas qualidades do coração. Jesus nos disse para nós: vós sois deuses. Então nós precisamos desenvolver o nosso potencial divino, precisamos desenvolver nossas faculdades, as nossas virtudes. E aí nós somos convocados aqui, nessa reencarnação. Não podemos deixar para a próxima. Não podemos fazer como alguns amigos nossos espíritas dizem: na próxima eu vou ser uma pessoa melhor, na próxima eu vou ficar mais calmo. Será que na próxima nós vamos ter essa oportunidade? Ou nós vamos vir num local mais complicado, mais difícil? E ele complementa ali: todos nós somos convidados a participar dessa grande ceia. Todos somos convidados. Isso significa que todos nós, quando reencarnamos, somos convidados a compartilhar dessa grande ceia, a compartilhar desse convite amoroso
de usufruir dessas iguarias em que vamos desenvolvendo as virtudes do coração, as virtudes do amor, da caridade, da mansidão, da humildade, da serenidade, da paciência para mim, e muitas outras virtudes que nos cabem desenvolver ao longo da vida. Então nós somos convidados a desenvolver todas essas virtudes. Olha que bacana! Nós convivemos uns com os outros, temos a oportunidade de trocar experiência. Como é bacana trocar experiência, é desenvolver tudo isso. E nesse processo também nós vamos desenvolvendo o nosso lado intelectual. Desenvolvemos o nosso lado intelectual, desenvolvemos as nossas faculdades do intelecto e desenvolvemos as faculdades do amor, as faculdades divinas que todos nós temos. E nós achamos que não temos isso. Muitas vezes a gente se acha a pior pessoa do mundo. Não somos, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus, filhos do Pai. Todos nós temos essas faculdades. Precisamos despertar isso em nós. E aí nós estamos convidados aqui nesse palco maravilhoso, esse planeta lindo que é a Terra, e nessa cidade maravilhosa que é Macaé. E aqui nós vamos colocar os 3 servos para nós. Para encerrar, acho que já está quase na minha hora. O primeiro é o amor. O amor é o primeiro servo que Deus envia. Quando o servo amoroso vem e nos convida dizendo que existe uma grande ceia, existem muitas iguarias, as quais nós somos convidados a conquistar. E nós percebemos lá no início da parábola que o servo convida a todos com muito amor, com muito carinho. E assim mesmo nós recusamos. Então o amor é o primeiro servo. O segundo servo é a dor expiatória. Por isso o segundo convite vem para as pessoas que estão cegas, mangas, surdas, mendigas, etc, etc, simbolizando as pessoas que usaram mal os recursos divinos em uma existência anterior e agora estão expiando as suas faltas, passando por dificuldade, desconforto. E aí vem esse segundo convite para nós. E o último convite, aí surge o terceiro servo. Quem é o terceiro servo? O terceiro servo é o sofrimento. Quando a pessoa se rebela contra a dor expiatória, surge o sofrimento. Percebemos que Jesus diz para o terceiro servo sair pelos atalhos e os forçar-se a entrar para a ceia. Forçar-se a entrar para a ceia. O sofrimento força a pessoa a se encaminhar até a grande ceia, porque ninguém gosta de sofrer, e cedo ou tarde o sofrimento vai humildar. Olha que bacana, humildar o orgulho, humildar o orgulho, amansar a rebeldia, para que a pessoa possa transformar o desamor que ela nutre em amor. Está no site do nosso amigo Alírio Cerqueira Filho. Quem quiser, na internet, tem muito mais informação. E a gente percebe claramente, meus irmãos, que todos nós somos convidados a participar desse banquete. Não podemos relegar, passar isso, delegar isso para os outros. Não são apenas os dirigentes das casas espíritas, não são os presidentes que vão fazer as assistências às partes sociais, que vão tentar resolver o problema social. Isso é uma tarefa de todos nós. Todos nós temos obrigação de estar trabalhando no bem, porque trabalhar no bem vai fazer bem para o nosso próprio espírito. Nós vamos conquistar valores que são fundamentais para nós, para quando chegar aquele momento de dificuldade mesmo, de dor, de aflição, nós podemos passar por isso de forma resignada, serena, tranquila, entendendo que isso for melhor para nós.
mas arregaçando as mangas para modificar esse cenário. Não aceitando o sofrimento e cruzando os braços, mas arregaçando as mangas para tentar modificar aquilo. Mas não reclamando de Deus, não reclamando de Jesus, não reclamando da espiritualidade, e sim tendo um entendimento que aquilo foi fruto de alguma experiência que nós fizemos mal sucedida, mas que nós vamos acertar e vamos desenvolver e vamos modificar essa experiência, transformando ela em virtude, transformando ela em amor, em caridade, em paciência. Muito obrigado pela paciência. Eu vou deixar um finalzinho para nós, que é essa passagem aí que está na Joana de Anjos, falando do nosso amigo de Valda. Não prestará satisfação da tua conduta ao teu próximo, mas àquele que te enviou a servir. Vamos prestar conta àquele que nos enviou a servir. E quem nos enviou? Muito obrigado, boa noite.